Aí eu declarei uma variável booleana, né? Saque, e aí eu comparei se ela for falsa. Significa que saque, então. Tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Aí Significa que o significa que o saque não saque não foi foi, né? realizado, certo? Certo. Aham. Eu fiz aqui que o senhor falou para colocar tudo aqui na classe principal, né, onde que eu chamei de banco. Certo. Para não ter Aí, impressão dentro da sua classe que tem regra de negócio. onde regra Legal. do negócio, eu coloquei só regra do Isso, negócio. bacana. Aqui também, e aqui por casa também. É isso aí. E aí em banco, eu fiz isso. Porque ele tava, quando eu colocava aqui embaixo, eu estava pensando que se fizesse isso, ele não considerar, mas ele considera, né? Se ele entra aqui, ele saca se eu entrar aqui. Certo, Então ele né? só vai entrar aqui se o número que a pessoa digitou lá for igual ao Foi igual ao número número que. que é Aham. da conta, né? O número da conta, no caso da pessoa que digitou. Certo. Aí ele faz o saque aqui dentro. Eu não sabia que ele fazia saque assim quando a pessoa faz uma referência a. Por estar usando um vetor, você disse? Não, porque o saque recebe isso aqui. Aí eu pensei que isso aqui não ia sacar mesmo. Ele só ia ser considerado um falso ou um positivo, como se fosse um booleano mesmo. Entendi, mas você entendeu o porquê desse boolean saque igual? Entendi, porque ele é um retorno É o booleano. retorno do método sacar. Então o método vai ser invocado lá na classe, conta, vai ser executado inteiro e ele vai dar um retorno. Aquele retorno volta para essa variável. Volta para variável. Aí eu comparei. Aí depois você comparou ela. Isso aí, tá certinho. Aí eu tava colocando aqui embaixo, pensando que era pra mandar sacar aqui embaixo. Aí tava sacando duas vezes. Eu, não, peraí. Então eu vou deixar só lá em cima. Porque quando ele entrar aqui, ele só entra se for igual, ele já faz o saque. E aí quando ele sai daqui, aí ele já, se não tiver entrado aqui, o saque foi realizado, né? Mas eu acho que tem um errinho no seu código, peraí. Ah não, esse break é do switch, né? É. Ah tá, beleza. Isso. Achei que era do for. Ok, tranquilo. Tá bom, parabéns. Vamos lá, pessoal. Como a aula é curta, vamos já iniciar logo. Ah, vamos baixar então. Aumentando. Ok? Beleza? Tá, então dando continuidade à aula passada. Então, o que a gente tinha visto era como enviar uma instrução SQL lá para o banco de dados. Beleza? Então, como que a gente fez isso? A gente montou a instrução SQL. De fato, a gente já tinha a instrução SQL que a gente estava executando lá no banco de dados. Então, a gente pegou essa instrução e só adaptou ela para cá. Então, aonde a gente estava colocando o nome, o telefone e o CPF da pessoa que eu quero inserir, aqui eu substituiria, né, pelo valor das variáveis correspondentes. Ok? Beleza. Então, ó, vamos lá? Certo. Então, se eu fosse fazer agora a exclusão de um registro, como que eu faria? Mesma coisa, né? Delete from. Na verdade, o que você vai fazer é pegar a instrução SQL correspondente e fazer os ajustes necessários. Beleza? Isso faz parte de uma das atividades que eu vou passar para vocês depois. Não, é atividadezinha tranquila. Ok? Tá, então ó, eu vou abrir o banco de dados aqui só para a gente analisar agora uma vulnerabilidade na instrução SQL dessa forma. Tá? SQL injection, exatamente. Ó, então, na minha tabela aqui, eu tenho três. Ok? Tal. Então, o que eu tiro do meu código? Eu pego a informação que o usuário digitou e coloco a informação aqui na minha string para ser concatenada. Beleza? Tá, então, ó, eu vou lá pro. Deixa eu colocar num bloco
de notas aqui, só para ficar mais limpa a informação. Então, ó, a instrução que eu quero executar, tirando as aspas, vai ser mais ou menos isso daqui. Beleza? Concorda que a informação que o usuário digitar para nome vai ser substituída por esse nome aqui? Ok? Imagina que o usuário, porque assim, você fica pensando que o usuário ele é bonzinho, mas o usuário não é bonzinho não. Imagina que você pediu para ele digitar o nome dele, e aí ele é livre para ele digitar o que ele quiser, né? Concorda? Tá liberado. Então aí ele vai lá e ele faz bem assim, ó. Você vê ele digitando, você fala, o que esse cara tá fazendo? Mas ele vai digitando freneticamente. Ele coloca uma aspa simples, coloca uma vírgula, coloca duas aspas simples, uma vírgula, mais duas aspas simples, fecha um parênteses, toda. Ponto e vírgula. Aí ele vai colocar assim, ó, delete from cliente, ponto e vírgula, insert into cliente, nome, e ele faz isso, você pode acreditar. CPF, values, perdeu, play, e vamos pôr na outra, perdeu, aí aqui na outra, playboy, mas só perdeu, pode ser, que vai continuar com os outros, beleza, desse jeito assim, ó, ok? O usuário digitou isso daqui, o que o nosso programa vai fazer? Aquilo que a gente mandou. Então o nosso programa vai pegar esse texto que ele digitou aqui pro nome, você pediu para fazer uma concatenação de string, não foi? Beleza. Então ele vai vir aqui nesse nome e vai colar isso aqui. Vamos ver a consequência agora. O que vai para o banco de dados? Vai um insert, beleza? Ponto e vírgula. Vai um delete from cliente, beleza? E vai um insert perdeu parará. O que ele vai fazer? Ele vai executar as três instruções. E aí você estava lá com o seu banco de dados, você está vendendo o sistema lá para aquela multinacional. Ela tem assim algo em torno de 1 milhão de clientes. E aí com uma inserção você perdeu todos os clientes do seu cliente. Aí beleza, perdeu também dinheiro, perdeu tudo. E aí a gente aprendeu a fazer o SQL. Isso, agora você aprendeu a fazer o SQL inject, isso mesmo. Tá, então... Isso é uma vulnerabilidade que o nosso sistema... Vamos até testar aqui, ó. Toda. Então, ó, vamos até testar. Eu vou copiar essa entrada aqui, beleza? Que eu sugeri. Vou executar esse meu programa. Só ver se ele continua funcionando. Vou colocar um teste normal. Sem ser um teste malicioso. Então, nome x12. Vamos ver se ele inseriu aqui. Beleza, inseriu. Aí o usuário vai lá, você entregou ele para o usuário malicioso, o usuário colou isso daqui, beleza? Aí foi lá, telefone 3, 4, beleza? Pode ver que não deu erro, né? A hora que eu atualizar aqui, perdeu o Playboy. Beleza? Então o usuário ele fez o quê? Ele aproveitou de uma vulnerabilidade e aí ele inseriu uma instrução SQL que nem existia no seu código. Pode ver que aqui no seu código, a única instrução SQL que a gente tem é uma instrução de insert, não tem nenhuma instrução de delete. Mas o que ele fez? Ele injetou essa instrução lá. Isso é injeção de SQL. Beleza? No JDBC, uma das formas que a gente tem de prevenir essa injeção de SQL é o quê? O usuário vai ter alguma interferência no nosso SQL, nesse nosso caso aqui, nesses parâmetros que a gente está passando, né? No primeiro valor para o nome, segundo telefone, terceiro CPF. Beleza? O que a gente faz? Em vez de eu fazer uma concatenação, ok? Eu vou dizer para o meu SQL que eu vou utilizar um parâmetro. O que é esse parâmetro? O parâmetro é, na hora em que eu pedir para preparar essa minha instrução SQL, o código do JDBC vai identificar que existe um parâmetro lá dentro e vai esperar você substituir esse parâmetro por alguma informação. Tá, tudo bem, o que eu ganho, sendo que ele só vai substituir? Você ganha aqui, de acordo com o tipo da informação que você está definindo para esse parâmetro, ele já vai realizar os ajustes necessários na informação de entrada, para quê? Dentre outras coisas, para prevenir a injeção de SQL. Então, nesse caso aqui, ó, o que ele estaria fazendo? Eu tenho que inserir isso daqui, beleza? Aqui dentro. Concorda? Vou vir aqui no
no PGAdmin, como que eu faço para inserir? Eu quero inserir um cliente de nome Joana Dark. Telefone qualquer, CPF qualquer. Vamos lá. Me ajuda a fazer essa inserção. Beleza. Aham. Telefone CPF, beleza. Aham. Abre aspas, né? Joana. Deixa eu só tirar esse daqui de cima. Esse aqui pra baixo. Beleza. Joana Dark, né? Dark. Fecha aspas, é isso? Vírgula. Telefone 5,6. É isso aqui? Deixa eu pular a linha. Vou até apagar isso aqui. Beleza? Exatamente, essa aspas aqui, ó. Se eu tentar executar, ó, a zica. Por quê? Porque embora essa aspa simples faça parte do nome da pessoa, ele vai identificar aqui que essa aspa está fechando essa aspa aqui que abriu. Beleza? Então aqui o que a gente teria que fazer considerando banco de dados? Eu tenho que arrumar alguma forma, geralmente as linguagens de programação, elas têm alguma forma de você incluir um símbolo que é um símbolo especial. Né? Então, por exemplo, para eu incluir esse símbolo aqui, no caso do Postgres, eu repito a aspas. Ok? Eu coloco duas, ele vai entender que é uma. Ok? Então aqui nesse caso, se eu executar, beleza, agora executar um select... tá lá a Joana Dark. Então, o que o nossa configuração de parâmetros vai fazer? Esse tipo de problema ele vai resolver. Ó, o usuário está passando para mim um parâmetro que dentro desse parâmetro tem uma aspa simples. Ah, então eu tenho que substituir essa aspa simples por duas. E aí o que a gente faz? Ele previne e não deixa eu sair fora, né, no caso, dessa minha instrução SQL. Beleza? Então, como que a gente faz isso? Ó? Eu vou substituir nos locais aonde eu quero substituir alguma informação por uma interrogação. Então, ó, aqui concorda que eu tenho que ter o nome? Então eu coloco uma interrogação. Aqui eu vou ter o telefone, coloco outra interrogação. E aqui a terceira. Nota que não mudou em nada a minha instrução SQL. E nota também que eu não coloquei aspas. Por quê? Porque é ele que vai se encarregar posteriormente de fazer isso por mim. Beleza? Tá, então, ó, óbvio que se eu executar esse daqui no banco de dados, ele não vai nem executar, não vai nem compilar. Beleza? Isso, agora o que eu vou fazer, ó? Eu mando essa minha instrução para cá, para o SQL ser preparado, e aí ele vai identificar que eu tenho esses parâmetros dentro da minha instrução. E vai ficar aguardando que eu faça a substituição. Como que eu faço a substituição? Por meio do objeto referenciado por PS, eu chamo, silêncio Rodrigo e Breno, pelo objeto PS, referenciado por PS, eu invoco o método set, ok? E aí esse set ele vai ter como sufixo o tipo do parâmetro que você está definindo. Tá? Não quer dizer que é alguma coisa especial do Java, não. Quer dizer que dentro da classe preparedStatement existe um método chamado setInt, existe outro chamado setString, outro chamado setDouble e assim vai. Beleza? Então aqui nesse nosso caso, vocês supõem que vai ser set o quê? setString. Beleza? E aí você vai ver, ó, que ele espera duas informações. A primeira, o índice do parâmetro, e a segunda, a informação em si. Ok? O parâmetro, diferentemente dos vetores, eles começam em 1. Beleza? Toda. Então aí o que eu vou fazer? Eu vou indicar para ele, ó, eu quero que esse primeiro parâmetro, no caso esse daqui, seja substituído pela variável nome. Ok? Quero que o segundo parâmetro seja substituído pela variável telefone. E o terceiro pela variável CPF. No meu banco está como string. Beleza? Se fosse inteiro, única diferença, setInt. Beleza? Tá, então agora, vamos ver se eu não estou mentindo para vocês. Vou executar e aí vou fazer aquele mesmo caso. Ó. Vou dar um select aqui para ver o que já existe. Ok, tem os dois. E aí eu vou tentar inserir, que eu apaguei, aqui, aquele código malicioso. Ok? Vim aqui, colei, beleza, 4 e 5.
Ok, executou. Na hora que eu peço para mostrar de volta, continua aqui e o que ele faz? Ele insere exatamente aquele trecho de código que você colocou aqui. Beleza? Tranquilo? Tá. Dúvida até aqui? Professor, e para mim tratar agora aquela questão da pergunta, Para tratar o caso da... supondo que o usuário escreva, e aí como que eu vou tratar isso? Para que o banco não... Para que não dê erro no banco? Para que o banco não leia aquela aspa e dê problema. Então... Porque aí você passou normalmente, né, lá daquela forma. Acho que eu não entendi a sua pergunta, mas... Por exemplo, você substituiu, sim, você no caso está no bastidor, né? Só um pouquinho, como é que é? Você na condição de programador substituiria, tá? Beleza, você mostrou. Mas aí, por exemplo, se o usuário... Eu substituí aqui, você fala, né? Certo. Mas se Certo. o usuário escrevesse no campo, e aí ele loga esse dado e liga o banco. Certo. E aí, não daria problema? E aí, o que vocês pensam? O próprio parâmetro, tá? A hora que você faz a utilização de parâmetro e configura que um desses parâmetros é string, ele já faz essa conversão pra gente. Então, também tratar essa questão do injection, também tratou até isso. É porque o quê? O que ele faz nesse caso específico ele previne a inserção de uma aspa dentro, uma aspa simples dentro do seu SQL. Então ele vai entender o que? É uma string, tem uma aspa nessa string, eu vou substituir ela por duas. E aí ele vai interpretar isso como um texto. Entendeu? Aí pra Joana Dark acaba funcionando por consequência. Beleza? Então vamos lá, seguindo. Tá, então aqui a gente executou operação que vai lá no banco, mas assim, eu não estou utilizando nenhum dado de retorno desse banco. Para eu saber se ele funcionou ou não, eu tenho ido lá no banco de dados e executado um select. Sim. PDO é uma coisa, só que o PDO eu consigo substituir a integração com variável de 5 vezes, portanto eu não gosto particularmente de integração. Legal, legal, Só que para o nosso caso específico aqui não vai dar. Dá para a gente fazer em outras tecnologias. Por exemplo, com Hibernate a gente consegue nomear esses parâmetros. Se acho que não tem integração, às vezes você acaba perdendo. Mas que não vai rolar. Entenderam o que ele falou? Ele falou o seguinte, que seria interessante botar um nome para esse parâmetro, né? Para ficar... no já... 2, 3, aí nome. No Hibernate a gente vai ver que a gente consegue fazer isso dentro da instrução dele. Mas aqui a gente vai ter essa limitação. Aí essa interação dos parâmetros vale para quando a condição estiver aberta. Se eu colocar outros parâmetros, não seja essa aqui de cima, começar a partir do 4, 5, 6. Não. As instruções preparadas, elas são independentes. Se eu criasse uma outra, voltaria o parâmetro para o índice 1. Beleza? O que ele quis dizer é o seguinte, se eu tivesse uma outra instrução SQL que tem parâmetro, a próxima eu passaria a me referir pelo índice 4? Não, voltaria para o índice 1. Ok? Então vamos lá, seguindo. Então até agora a gente só executou instruções que a gente manda um dado lá para o banco de dados e a gente não está pegando nada de retorno. Diferente, por exemplo, do que a gente gostaria que acontecesse se fosse um select. Um select, de fato, eu vou ter que ir até o banco, só que a informação que eu preciso, ele vai me retornar e eu tenho que manipular essa informação de acordo com a minha necessidade. Beleza? Tá, nesse caso, como que a gente faz? Só para organizar, eu vou transformar essa main aqui em um método chamado inserir. Beleza? Então aqui vai virar inserir. E aí na main, eu vou chamar por esse inserir. Então, mudou praticamente nada, né? Beleza? Tá. E aí agora, eu vou criar um método... Espera só um pouquinho. Não, o script não é esse. Pode manter o inserir sem problema nenhum, mas agora a gente só vai executar aqui uma validação. Qual vai ser a validação? Eu quero que, ao inserir um determinado cliente novo, eu quero que ele só seja persistido no banco de dados se o CPF dele for único. Tá? Então assim, eu não quero ter 2 clientes lá no meu banco
com o mesmo CPF. Não quero tratar isso lá no banco de dados criando um índice de unicidade. Eu quero fazer isso pela minha aplicação. Beleza? Tá, como que a gente vai fazer? As instruções que retornam informação para mim, elas são armazenadas dentro de um objeto da classe ResultSet, Java SQL ResultSet. Então, a operação vai ser praticamente a mesma. Qual que vai ser a diferença? Eu vou ter agora que pegar essa informação e manipular para ver o que é que eu vou fazer. Então, aqui, ó, eu vou só inserir, antes de executar aqui a minha... Na verdade, aqui embaixo. Antes de executar a minha instrução de inserção, eu vou mandar a minha conexão para um outro método que vai conferir se o CPF que a pessoa informou, se ele já existe no banco de dados ou não. Ok? Então aqui eu vou colocar assim, ó, se CPF não encontrado, beleza? Passando a conexão, que eu vou precisar ir no banco de dados, e passando o CPF, se isso daqui for igual a true, eu faço a inserção. Não, ainda não. Tá? Então, se CPF é o que a gente vai criar. Se CPF não encontrado, passando conexão e passando CPF, for igual a true, faz a inserção. Se não, vou colocar uma mensagem aqui embaixo, system out, cliente inserido. E aqui embaixo, system out, cliente. Já existe um cliente com esse CPF. Beleza? Tá. Então agora eu vou criar esse método aqui. Se você não quiser criar manualmente, aperta Alt Enter no NetBeans. Aí ele vai propor para você aqui, ó, criar método tal. Aí ele já cria aqui bonitinho para você. Beleza? Tá, então agora vamos por partes. Qual que é a instrução SQL que eu teria que executar para verificar se essa pessoa, se esse CPF, se ele é único ou não? Beleza. Select. Toda. Select. Direto no CPF. Não sei. Preciso de vocês. Pode ser um asterisco, porque você vai conferir se o retorno está vazio ou se não tem informação. Tudo bem. Então, select asterisco from cliente, né? Where CPF. Like. É, mas eu acho que poderia ser igual porque vai ser exatamente, né? Beleza, igual a interrogação. Né? Poderia ser o CPF, mas aí já daria brecha para ter uma vulnerabilidade. Ok? Hã? Era um erro que por enquanto é porque não tem retorno. Ok. Isso mesmo. Pedir para ele preparar, né? Então, prepare the statement. Conexão que eu já mandei aqui é a mesma conexão que eu abri lá em cima, eu estou compartilhando ela aqui embaixo. Poderia abrir outra conexão? Poderia, seria desnecessário, mas poderia. Beleza? Então, conexão.prepareStatement, o SQL todo.
Oi. Para o nome da classe, por ela ter esse D no meio, e do método ela não ter esse D. Assim, eu vou dar a resposta, mas não entenda como grosseria, tá? É assim porque o Java quis assim. Então eu quero dizer... Não, mas agora vamos entender. Ele está perguntando por que aqui é prepare statement e aqui é prepared statement. Assim, isso daqui é a classe. O nome da classe é prepared statement. Esse aqui é o nome do método, prepare statement. Tem uma origem na questão do inglês, né? Então, quando você utiliza o verbo puro assim, você está fazendo uma ordem, né? Então, do, sei lá, eat, drink, você está mandando. Então, o que ele está falando, ó, prepara a instrução, beleza? Quando você coloca o ed, é passado, né? Instrução preparada. Mas é só uma questão de nome. Isso daqui é o nome que quiseram dar para a classe, que vai corresponder a uma instrução preparada. E esse daqui é o nome do método. Geralmente, o nome do método, ele é iniciado por um método, por um verbo, para, né, denominar o imperativo. Então, uma questão, então, é mais estrutural, não é específica de... Não, mas é só um nome que resolveram escolher para a classe e para o método. Beleza? Tá. Por que tá dando esse erro aqui, hein? Não, o retorno era antes. Hã? Exatamente, é porque o meu método prepare statement, se eu for olhar lá na documentação dele, ele diz que dispara uma exceção verificada. Então, para eu conseguir invocar, eu vou ter que colocar isso aqui dentro de um try catch. Ou lá em cima throws, erro ao buscar CPF no banco. Quer que eu pulo a linha aqui? Vou pular. E aí, o que mais? Você vai declarar o setString aí. Isso, ps.setString, né? E aí? 1, beleza? Vírgula CPF. Isso, Então, ó, até aqui é o que a gente já tinha visto. Agora, o que a gente vai fazer? Diferentemente da instrução anterior, que eu só queria mandar ela sem pegar o retorno, agora eu preciso desse retorno. O que vai mudar é que, em vez de eu chamar o método execute, eu vou chamar pelo método execute query, que alguém já perguntou em aula anterior aí. Beleza? Então, qual vai ser a diferença? A diferença é que o execute query vai retornar para mim um objeto da classe resultSet. Dentro desse objeto vão estar os dados correspondentes a essa consulta que eu fiz. Beleza? O que a gente vai ter que entender é só como que esses dados estão estruturados lá dentro e como que eu tenho acesso a eles. Beleza? Tá, então como que eu faço para obter esse objeto que vai ter os dados referentes à minha consulta? Então, resultSet, resultSet, né, de um nome qualquer, igual isso daqui. Beleza? Então ele fez assim, a questão de ir no banco de dados, ele faz a mesma coisa, tanto no execute quanto no execute query. Com a diferença que no query é de consulta, né? O query ele vai trazer para você como resposta um resultSet com os dados correspondentes a essa consulta. Beleza? Tá. Como que esse resultSet funciona? Ele funciona assim, ó. Na hora em que você executa uma consulta similar a essa daqui que eu executei, todos esses dados vão para dentro lá desse objeto, do resultSet. Vocês chegaram a ver lista no semestre passado? Beleza. Então, ó, ele vai colocar lista ou vetor, que seja, tá? Então, assim, ele pode ter um vetor lá dentro, uma matriz lá com esses dados, beleza? E aí, dentro desse objeto resultSet, ele vai ter um cursor. O
que é esse cursor? É o cursor que vai indicar em qual linha que esse objeto está posicionado. Então sempre ele vai ler uma linha por vez, ok? Inicialmente esse cursor fica posicionado antes da primeira linha, beleza? Para eu pedir para ele avançar, eu chamo por um método chamado next. Então se eu chamar por next, na hora que eu executar pela primeira vez esse comando, vai vir um result set com esses dados aqui. O cursor dele vai estar parado aqui, ok? Se eu quiser a informação da primeira linha, eu vou chamar o next. Então aí ele vai ficar parado nessa linha. Já terminei de observar os dados dessa linha. Não quero mais next de novo, vai vir para essa. Beleza? Terminei next para essa daqui. Esse método next ele é uma função que retorna um booleano. Esse booleano vai ser true quando? Quando a linha em que ele parou contém um registro. E falso quando não contém. Então, na hora que ela estivesse aqui, retorno verdadeiro, verdadeiro, na próxima, retorno falso. Até aí entendido isso? Ok? Beleza. Então, com base na linha em que está posicionado o cursor, eu consigo pegar as informações da minha coluna. Como que eu faço isso? Por meio do meu objeto RS. Então, se eu quiser, não precisa nem copiar porque eu vou apagar isso daqui. Então, nesse caso aqui, ó, se eu quisesse saber qual que é o nome do cliente que ele encontrou, então, primeira coisa, o que vocês acham que eu teria que fazer? rs.next. Por quê? Porque nesse momento aqui, ele está posicionado na posição anterior à primeira. Beleza? Se eu tiver algum CPF igual a esse CPF informado, ele vai estar na primeira posição, porque a nossa busca serve justamente para isso, para eu não inserir dois clientes com o mesmo CPF. Beleza? Quero saber qual que é o nome do cliente que foi encontrado com esse CPF. O que eu vou fazer? Ele já está posicionado na primeira linha. Beleza? Da mesma forma como eu configuro os parâmetros do SQL de acordo com o tipo, eu vou obter os dados da coluna também de acordo com o tipo. Então, nesse caso, o nome ele é de que tipo? String. Então, a diferença que vai ser, a gente usa set para quê? Set, S-E-T. Para configurar lá, né? E get para pegar. Então, lá a gente estava usando set para configurar o parâmetro. Aqui, get, ponto, né? Ponto, get e o tipo correspondente. Então, get string. E como parâmetro eu passo o nome da coluna que eu quero buscar. Então, nesse caso aqui, nome. Isso daqui vai me retornar uma string. Entendido? Tem um resultado mais rápido do que consulta e retorna os certos atributos, por exemplo, salvo, booleano, melhor. Nesse caso, De novo, como é que é? Uma consulta? E quando você passa o CPF, você faz uma consulta e já está retornando atributos, já está retornando os valores do banco. Certo. Isso já era um tempo, já. Certo. Mais rápido. Você quer saber se é verdadeiro ou falso. Tem uma consulta mais rápida. Sim, daria. Em questão de desempenho, você fala no banco de dados ou pra gente aqui na aplicação? Banco de dados. Para a questão de desempenho no banco de dados, seria conveniente aqui, em vez da gente ter utilizado o select asterisco, a gente utilizar um count ou coisa mais sofisticada. Mas esse é um tipo de instrução que é, assim, depende, na verdade, da quantidade de informação que você vai ter em cada linha. Se, por exemplo, na sua linha você tem, além do nome, você tem imagem e etc., isso tudo vai vir do banco para cá, né, e pode acarretar no seu desempenho. É válido a observação, mas eu sugiro nesse momento e por demanda. Então, assim, beleza, selecionei tudo que eu estou precisando. Se cair o meu desempenho, uma solução alternativa aqui seria, por exemplo, eu pedir para ele contar a quantidade. Né? O SQL que você vai executar lá fica a seu critério. Não respondi? Não tá com cara de que respondi. Não. O Java ele só intermedia essa execução. Beleza? Nesse caso, essa função só não é do return RS Next? Garoto, mandou bem. A sugestão dele, ó, é que aqui eu só queria mostrar pra vocês como que faz pra pegar esse dado lá no banco de dados, beleza? De fato, por isso que eu falei pra vocês não copiarem que eu iria apagar. Esse nome aqui, não quero nem saber. Eu só quero saber se ele existe no banco de dados ou não existe. A sugestão do Rodrigo foi a gente colocar, é Rodrigo mesmo, né? É a gente colocar return rs.next. O que vocês acham?
Não, tá dando um errinho que a gente já vai descobrir o que é. Considera só esse trecho aqui, por enquanto. E aí, concordam com ele? Discordam? O que é esse rs.next? Concorda que ele é um método e a gente sabe que ele é uma função, porque eu falei. Beleza? Eu falei que ele é uma função que retorna o quê? Um booleano. Quando que ele vai retornar verdadeiro? Quando que ele vai retornar falso? Isso aí, quando ele estiver na... Nossa, quando ele estiver na linha atual e na linha atual tiver um registro, ele vai retornar verdadeiro. Do contrário, ele vai retornar falso. Se ele retornar verdadeiro nessa chamada aqui, pra gente significa o quê? Que ele encontrou um cliente lá no banco que tem um CPF igual ao CPF que ele informou. Beleza? Tá, então se ele encontrou isso daqui, na verdade a gente vai ter que inverter, né? Então, ó, se rs.next for igual a true, o nosso método tem que retornar o quê? É que o nome do nosso método tá meio esquisito, né? Nosso método, o nome dele é CPF... Não. Olha a assinatura do nosso método. True. False, né? Então, ó, false por quê? O nosso método ele identifica se o CPF não foi encontrado. Beleza? Poderia ter posto CPF encontrado, né? Seria mais fácil. Mas beleza. E aqui, se não, opcionalmente, return true. Beleza? Chegando na sugestão do Rodrigo. Se o nosso método, o nome dele, em vez de ser CPF não encontrado, fosse CPF encontrado, concorda que aqui ficaria true e aqui ficaria false? Beleza? Concorda também que o retorno do meu método rs.next é exatamente igual ao retorno que eu estou passando para o meu método? Quando rs.next for true, eu vou retornar o que para o método? True. Quando ele for false, eu vou retornar false. Então a sugestão dele foi isso aqui, a gente colocar return rs.next, que a gente não precisaria ter esse if aqui. Só que no nosso caso, do jeito que está aqui, concorda que é o inverso? Para você inverter o booleano, você coloca uma exclamação na frente. Beleza? Então o que ele vai fazer? Ele vai executar esse método. Se esse método retornar true, o método CPF não encontrado vai retornar false. Se ele tivesse retornado false, o método CPF não encontrado retornaria true. Beleza? Foi? Tá, e aqui ele tá dando erro. Vocês têm alguma sugestão do porquê que ele tá dando erro? Vamos passar o mouse aqui, ó. Porque o vetor está dentro de uma validação. Vocês podem não clicar ali, né? Isso, aham. A instrução de retorno, todo fluxo dentro do seu método, quando esse método é uma função, ele tem de ter um retorno. Então, quando eu digo fluxo, eu quero dizer o seguinte, ó. Um fluxo possível para esse método é ele vir, por exemplo, executar isso daqui tudo, não dar erro nenhum e ir embora. Encontrei um return. Outro fluxo possível. Eu estou aqui nessa linha, por exemplo, nessa linha deu erro. Beleza? Ele vai pular dessa linha aqui, vai vir para cá. Esse é outro fluxo. No caso desse fluxo, tem um retorno estabelecido aqui? Não tem. Então é isso que ele está falando. Ó, caso aconteça algum erro nesse try catch aqui, eu vou cair aqui nesse catch e aí não sei o que eu vou retornar para a sua função. Então nesse caso, se cair no catch, você acha que tem que retornar o quê? Eu de fato eu dispararia uma exceção. Mas como não é o caso aqui, eu vou retornar, sugestão do Cristiano, verdadeiro. Por quê? Que aí eu previno lá em cima, de acordo com a lógica que eu fiz, que ele tente inserir. Porque como falhou essa busca aqui, vai que existe um CPF lá e por conta dessa falha eu insiro 2 com o mesmo CPF. Beleza? Então, ó, aqui o método já está verificando, né, se ele existe ou não, se existe um cliente ou não, com o CPF informado. O retorno desse método vai vir para cá. Então, ó, se o CPF não foi encontrado, beleza? Eu insiro. Se não, mostra uma mensagem. Opa, não, então lá embaixo é falso, né? CPF não encontrado, falso. Beleza? Executando, vamos testar. Vamos pegar um CPF que já existe aqui. Vou inserir primeiro um que não existe. O 7.
Beleza, cliente inserido. Vou executar de volta agora e tentar inserir o 4. Já existe cliente com esse CPF. Deixou? Vamos dar uma olhadinha. Entendeu por quê? Dúvida até aqui? Não. Beleza, pessoal? Tentem fazer, com base nisso, tentem fazer a atividade que vai estar lá no site para complementar isso daqui. Eu vou subir esse exemplo e vocês complementam com as operações de exclusão e alteração. De hoje eu vou colocar, não sei que horas, mas eu vou colocar também.